Deus tem uma bênção para mim e para a sua família. E Ele a convida para fazer parte dessa família que vai herdar a eternidade. Amém? Todos acharam? Amém. Efésios 3, verso 14. Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Se, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Paulo, quando ele escreveu esta carta, é uma oração para a igreja da cidade de Éfeso. Quando Paulo escreveu, ele estava aprisionado, uma prisão domiciliar. Ele podia receber visitas e podia também evangelizar, escrever cartas. Aleluia. E Paulo aqui, ele coloca na oração dele, bem especificado, qual o tipo de oração que ele fez para aquela igreja, para aquele povo daquela igreja. Porque Éfeso, a igreja de Éfeso, é uma igreja no qual agradava muito o coração de Deus. Era uma igreja que fazia as coisas sem medo, sem preocupação. Eles não tinham, eles não tinham ali aquela falta de ânimo, falta de coragem, não. Eles faziam a obra do Senhor, eles perseveravam, eles defendiam a fé daquele lugar, porque existiam ali falsos mestres, falsos profetas, que queria inserir dentro da igreja de Éfeso tudo o contrário do que diz a palavra do Senhor. E isso eles não permitiam. Eles lutavam com todas as forças para defender. Porém, tinha algo que não agradou a Deus no meio daquela igreja. Porque aquela igreja, apesar de tudo, tinha morrido ali o amor, o princípio, o primeiro amor. Deus Santo, e Deus ali falou para que eles mesmos se arrepender, para eles se arrependerem. Então Paulo fez essa oração a eles para que eles viessem suportar a tribulação, para que eles não viessem, porque eles começaram a fazer a obra com amor, mas com o tempo começou já a fazer como se fosse para o homem ou para eles mesmos, ou como se fosse eles estivessem dependendo com a força do braço deles. Porque quando se esquece o primeiro amor, aí nós começamos a fazer a obra como se fosse para nós mesmos, ou para nós mesmos. E não era isso, porque eles tinham que saber que era Deus quem estava ali no meio deles. Que eles faziam tudo isso por causa do amor de Deus. E Deus falava, olha, volte ao primeiro amor, se arrependa. Glória a Deus, aleluia. Então Paulo escreveu essa carta a eles, e no verso de 16 fala assim, peço a Deus que da riqueza da sua glória,
Ele, por meio do seu Espírito, poder para que sejam espiritualmente. Aleluia. Então ele pedia a Deus para que o Espírito Santo viesse nos fortalecer, viesse nos dar força para suportarmos a tribulação, suportar tudo aquilo que vinha contra a igreja. Aleluia. E só que lá no verso 17 ele fala assim, eu peço também que sejam, eu peço também que Cristo viva no coração de vocês e vocês tenham raízes e alicerces no amor. Aleluia. Por meio da fé que Cristo vive em nossos corações. Meus irmãos, Cristo, ou melhor, o Espírito Santo, ele bate a porta. Se nós abrirmos, ele entrará e ele começará a fazer uma limpeza. Ele começará a colocar tudo no lugar para depois Jesus entrar e fazer morada. Só que quando o Espírito Santo começa a trabalhar, muitos desistem, porque o trabalhar de Deus na nossa vida às vezes dói, às vezes é demorado, às vezes é rápido. Depende de mim e de você em deixar o Espírito Santo trabalhar. Glória a Deus, aleluia. E Deus entra e faz morada. E Ele fazendo morada, com o tempo nós vamos enraizando. Com o tempo nós vamos se alicerçando no amor de Deus. Aleluia. Quando nós sabemos que nós estamos enraizados e alicerçados no amor de Deus? Porque nada mais nos abala, nada mais nos atinge. Como Paulo falou, tamanho, profundidade, o amor de Deus ele é grande, é enorme. O amor de Deus, muitos falam assim, eu vou correr, vou chegar até o fim, eu vou fazer a curva, eu vou encontrar o fim. Não tem um fim, porque ele é eterno, ele é infinito este amor. E quando este amor entra em nós começamos a enxergar com os outros olhos. Nós começamos a enxergar já não mais com os olhos naturais, mas sim com os olhos espirituais. Nós começamos a amar o nosso próximo de uma forma que às vezes até constrange aquele que tanto um dia te odiou. Aleluia. Porque o amor de Deus tem que nos constranger. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. No verso 18, ele fala assim, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente. Peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Aleluia. Paulo ele está dizendo que ele orava para que nós viéssemos conhecer, ou a igreja de Éfeso, a igreja viesse a conhecer o amor de Cristo. O tamanho do amor de Cristo, como já foi falado, a profundidade, a largura. Olha só a imensidão, porque não tem fim. E a igreja conhecendo este amor, ela vai se arraizando, ela vai se alicerçando, é aonde ela vai entendendo, aleluia, que a igreja é dependente totalmente de Deus, porque quando nós não temos esse amor, nós não conseguimos enxergar muitas coisas, porque espiritualmente, para nós enxergarmos, nós temos que ser cheios, só que muitos pedem, Senhor, enche-me da tua presença, enche-me do teu Espírito, mas não é tão fácil assim. Muitos falam, Senhor, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Jesus no meu coração, mas não é tão fácil, não é tão simples assim não. Porque dizer, todos podem dizer, mas quando se tem mesmo Deus no nosso coração, é totalmente diferente, muda-se toda a dimensão, muda-se totalmente a
aqueles que se batizam, no começo se renuncia, no começo ali está cheio, porque está cheio do amor. Porém, se esse amor ele não for todos os dias, aleluia, sendo cuidado, ele vai se esfriando. Todo dia ele tem que ser cuidado. Todo dia ele tem que ser regado com a palavra, com a água viva. Glória a Deus, aleluia. Porque senão ele vai morrer, ele vai se esfriando. Obrigado. Então eu posso dizer, eu tenho Deus no meu coração, se a minha atitude não faz isso, não demonstra este amor. Eu tenho Jesus no meu coração, mas a minha atitude, o meu modo de viver, o meu modo de falar, o meu linguajar não revela isso. Revela ao contrário. Aleluias. Então que nós viemos, como Paulo falou, buscar este amor. Ainda há tempo. Ainda há tempo de buscar este amor. Ainda há tempo de voltar ao primeiro amor. Basta você querer. Basta eu querer. Aleluia, porque tem coisas que nós temos que fazer. Não podemos tudo entregar no altar do Senhor e resolve. Não. O Senhor é o Deus do impossível. Ele fala, coisas possíveis você pode fazer. Eu posso fazer. Como que eu faço então? Começa deixando o Espírito Santo entrar e trabalhar. Começa deixando o Espírito Santo limpar. Glória a Deus, aleluia. Vai doer. É melhor doer e ser salvo do que não doer e ir para o inferno. Santo és, aleluia. Quem um dia já não sentiu a presença de Deus? Quão maravilhoso é sentir a presença de Deus. Quão maravilhoso é. E um dia não sentir mais. Que tristeza. Então Paulo está falando para esse povo, volte ao primeiro amor, se arrependa. Não é do seu jeito, você está fazendo, Deus se agrada, mas você está começando a querer mostrar que quem faz é você. A obra quem faz é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo ele fala assim ainda no verso 19. Para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Sendo assim, Deus entra e enche com a natureza. Aleluia. Então não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Tudo tem o seu passo a passo. Tudo tem ali o seu trabalhar. Aleluia. Por qual motivo Jesus foi para a cruz? Pelo nosso pecado, pelas nossas vidas. Jesus passou tudo que passou por mim e por você, para depois ser tão fácil assim. Tudo que vem fácil, fácil vai. Aleluia. Temos que deixar o Espírito Santo entrar e trabalhar. Está doendo? Suporte. Porque ao mesmo tempo que ele trabalha, ele dá força para suportar. Aleluia. Deus não fala que não vem nada sobre nós o que nós não podemos suportar. Verdade. Aleluia, Deus. Então volte ao primeiro amor. Nós temos que começar a separar uma coisa. A obra nós temos que fazer. Somos servos do Senhor. A obra. Não podemos, eu estou fazendo a obra, então eu estou cheio de Deus. Eu estou fazendo a obra, então eu vou ser salvo. Não é por obra não. Porque se fosse por obra, Jesus não precisa nem passar pelo que passou. Todo mundo fazia uma boa ação, já era salvo. Aleluia. Então não é por obra. O primeiro amor não é assim, por obra. É algo mais profundo. É algo mais no particular. É algo mais na intimidade com Deus. Aleluia. É isso que vai nos fazer encher de novamente do amor dele. Vai nos fazer florescer novamente na presença dele. Aleluia. Nós temos que ter a mente de Cristo.
pensarmos como Cristo. Como Cristo pensa? Está tudo aqui. Ele já nos passou tudo. Quando nós temos a mente de Cristo, nós começamos a caminhar como Cristo caminhou, começamos a fazer como Cristo fazia, ou seja, somos discípulos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não podemos ser diferente de Jesus, nós temos que ser diferente do mundo, nós temos que ser igual a Jesus. Aleluia, Deus. Glórias. Santo tu és, aleluia. E agora no verso 20, e agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da igreja e por meio de Cristo. Por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos, ou seja, por gerações. Aleluia. Olha só o que Paulo falou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Para poder fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos que ser cristão é só isso aqui. Não, não é só isso. O próprio Jesus fala que tem coisas que nós não vamos saber porque não vamos suportar. Mas o mundo espiritual, as bênçãos do Senhor, o trabalhar do Senhor, o que o Senhor Jesus quer para mim e para você, o que o Senhor Jesus quer entregar para nós, nos nossos chamados, nos dons, é muito maior do que o que nós vemos. Glória. Aleluia. O que nós vemos nem sempre é o que se parece. Temos que ter esse discernimento. Glória a Deus, aleluia. Nem sempre é o que parece o que nós estamos vendo. Por isso que cada um de nós temos que procurar, buscar o primeiro amor. E nós sentimos esse primeiro amor. Glória a Deus. Para saber, aleluia, o que Deus tem para a nossa vida. Ele tem muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Aleluia, Deus. Glórias. O que me chamou a atenção, a palavra do Senhor, essa passagem, ela é maravilhosa. Eu creio que, quando ela for ministrada novamente, muito mais coisas mais profundas vão ser reveladas. Esta palavra ela é maravilhosa. Quando fala-se da igreja. Mas olha que Paulo também, voltando lá no começo, Paulo fala também, ali do 14:15, ele fala assim: por este motivo, por esta causa, eu me ajoelho diante do Pai. E ele fala no 15, que todas as famílias do céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Aleluia. Qual a causa que nós colocamos de joelho? Quando se coloca de joelho, é oração. E qual é a causa? A maior causa no qual nós nos prostramos e nos colocamos de joelho é Jesus. Glória a Deus. Ele é o nosso maior motivo. Aleluia. Se nós não dobrarmos os nossos joelhos diante de Jesus, não tem causa nenhuma. A nossa causa de dobrarmos o joelho é Jesus. Nós nos prostramos aos pés de Jesus. E Paulo, ele fala, aleluia, ele fala assim, deixa eu dar uma lida aqui. Aleluia. Paulo, ele fala assim, eu já estou mais avançada que os papéis aqui, Deus. Santo tu és, Aleluia. Paulo, ele fala assim, que pelo sofrimento dele, ele se põe de joelho aos pés do Senhor. Ele é grato pelo sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento, as causas nos traz para perto de Jesus, nos aproxima do Senhor. glória a Deus. Dependendo até do sofrimento, nos quebranta. Aleluia. Então Paulo, ele era grato pelo sofrimento dele. E ele ensina isso para nós, para sermos gratos e não murmuradores. Aleluia. E não ficar toda hora reclamando: Senhor, não suporto, Senhor, eu não quero. Não, calma, espera, Deus está trabalhando. Aguenta, firme. Aleluia. Hoje você pode olhar para o seu lar, você pode olhar para a sua família e não ver nada acontecer, mas Deus está agindo. Glória
alguém ama essa família, alguém tem que dar o primeiro passo. Aleluia. Se ficar todo mundo parado, não vai acontecer. Então, se ninguém busca, eu busco. Se ninguém ama, eu amo. Glória a Deus, aleluia. Quantas famílias estão aqui hoje incompletas? Porque alguém está aqui buscando. E se você crer, logo estará aqui contigo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Jesus já deu o primeiro passo. Foi naquela cruz. O segundo passo é eu e você. Nós temos que buscar pela nossa família. Não podemos simplesmente olhar, ver as coisas acontecer, tudo fora do lugar, tudo de ponta cabeça e fingir que não está enxergando. Nós temos que batalhar, nós temos que lutar. Se estamos aqui é porque somos o alicerce da nossa casa. Aleluia. Então nós temos que batalhar, não podemos parar. Aleluia, nós temos que perseverar. Aleluia, Deus. Glória. É o Levita Abinadab, isso mesmo. Ele manteve ali a arca da aliança na casa dele por 20 anos. A presença do Senhor. Só que nada aconteceu. Deus não operou. Deus não fez milagre. Deus não curou. Deus não libertou. Por quê? Porque ele levou a arca da aliança para dentro da casa dele e ficou 20 anos lá de qualquer maneira, em qualquer lugar, jogada, criando pó. Talvez não sabia qual era a situação, se tinha algo em cima como um enfeite. Ele não se importava com a presença de Deus. Deixou de qualquer maneira. E quantas vezes nós saímos da casa do Senhor cheia aqui com a presença de Deus para levar para a nossa casa, o que nós fazemos? Santo tu és. Deixamos a presença de Deus no campo. Aleluia. Quando eu saio daqui, eu chego na minha casa, meus filhos, mãe, como foi o culto? O que falou a palavra? E a mesma coisa eles não são dessa denominação, eles são de outra igreja. Eles chegam, filho, como foi? Filha, como foi o culto? Nós temos que dar atenção mais para a presença de Deus dentro dos nossos lares. Glória a Deus, aleluia. E Abinadab não fez isso. Quando a arca estava na casa de Abinadab, os filhos eram crianças, porque quando Davi foi retirar essa arca de lá, eles já eram jovens, porque ficou 20 anos na casa. E imagina aquelas crianças vendo o pai da forma que tratava a presença de Deus. E muitas vezes somos nós assim. Os nossos filhos crescendo e vendo da forma que nós tratamos Deus. No momento que era para estar orando, estamos no sofá. No momento que era para estar adorando, estamos assistindo qualquer coisa na televisão. Os tempos são difíceis, irmãos. Televisão, celular, essas coisas não vai salvar nossa família. O tempo é difícil. Jesus está voltando. E nós temos sim que orar mais, buscar mais, levar mais a presença para dentro do nosso lar. Aleluia. Nós temos que aprender que antes da situação começar, nós já temos que começar a orar. Não espere a situação ficar difícil para depois se levantar para orar. Aleluia. Muitas crianças, muito adolescente hoje em dia, nós fazemos trabalho de rua. Muitas adolescentes, crianças lá no meio. Talvez nunca teve, ou talvez teve, e não soube como tratar a presença de Deus dentro de casa. Não soube como tratar o filho, que às vezes está necessitando de ouvir a palavra. Não soube como tratar uma criança que na hora de pôr para dormir, não soube como ler a Bíblia para ela, colocou qualquer coisa para ela assistir ou para ela ouvir. Aleluia. E com esse jeito, o inimigo vai agir. O inimigo vai trabalhando. Aí começa a acontecer um monte de coisa. Aí vai para o médico. O médico fala, não sei o quê, um monte de coisa lá. Sabendo que se tivesse tratado a presença de uma forma honrada, o filho não estaria desse jeito. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Deus amado, Deus querido. A mesma arca, ela ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Vou pensar por aqui outra vez, porque tem um time de Sidão, né? Na casa de Obed-Edom. Aleluia. Aleluia. E olha só, 3 meses. Tudo mudou. Glória a Deus, aleluia. A família foi abençoada. A família prosperou. A mesma arca, o mesmo Deus, a mesma missão. Por que para um falhou e o outro não? Por quê? A forma como você trata Deus. A forma como. Olha só. Obed-Edom colocou a arca em lugar de destaque. Glória a Deus, aleluia. Honrou a presença de Deus, colocando em lugar de destaque dentro da casa dele. Aleluia a Deus. Como nós temos tratado a presença de Deus dentro do nosso lar? Irmã, eu não sou de assistir TV, não sou de mexer no celular, não sou de ouvir música. Mas não está fazendo nada também. Coloca um louvor, coloca uma palavra, leia a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quando você lê, você louva a presença do Senhor invade a sua casa. A presença do Senhor invade a tua família. Ela abraça a tua família. Aleluia. Deus fala que os filhos da treva é mais esperto do que nós. Porque quando eles querem esquecer de uma tristeza, de uma mágoa, eles colocam lá uma música que eles gostam, um pagode, seja lá o que for. E nós, por que não podemos colocar um louvor para chamar a presença de Deus? Olha só que interessante, vocês podem achar que é coisa da minha cabeça. Eu não me importo. Se é para ser louca com Jesus, então eu sou louca. Eu não me importo. O meu esposo sabe, lá na minha casa onde eu moro, é uma comunidade. É uma bagunça, é tanta música que você não sabe quem está cantando. Eu falei, Rodrigo, quer ver parar isso aí? Eu vou na minha casa, ligo a TV, coloco um louvor, a música baixa. A música do mundo para. Glória a Deus, A vida de aleluia. fora. Ou seja, eles chamam o diabo para lá e você não pode chamar Deus para dentro da sua casa. Oh, glória! Oh, irmão, vamos ser espertos. Aleluia! Glória a Deus. Em Cristo nós somos uma família. E por causa de Jesus nós nos colocamos, aleluia, de joelho. Nós somos uma família. Paulo está falando aqui de 2 famílias. A família da terra e a família dos céus. Aleluia. A família dos céus somos nós. E a família da terra. Aí Paulo fala que todas elas, Deus veio para todas. Tanto para uma quanto para outra. Mas uma quer estar na presença, a outra não quer. Aleluia. Então, a oração, como foi a de Paulo, a nossa também, é a primeira coisa para fazer com que a nossa família se fique de pé, para fazer com que a nossa família venha para a casa do Senhor. É a oração, irmãos. Nada acontece se não for oração. Ou não é, não sei orar, então chore. Eu não tenho mais lágrimas, então ouve. De alguma forma você vai chamar a atenção do Pai. Aleluia. E a oração, ela é intimidade com Deus. Onde o homem, aleluia, pelo sangue de Jesus, hoje pode adentrar a presença de Deus. Não é por outro homem, também não é por imagem nenhuma. Porque Jesus, quando chegou o último momento dele naquela cruz, que ele falou, está feito, o véu se rasgou. E ali Jesus liberou um caminho para que nós possamos estar livres para se achegar à presença de Deus. Aleluia. Então não existe desculpa para estarmos na presença de Deus. Jesus liberou, abriu o caminho. Aleluia.
Aleluia. E o Espírito Santo, ele confirma a bênção, o poder de Deus na vida interior da igreja, daqueles que buscam o governo e a direção do Espírito de Deus. Glória a Deus. Quanto mais buscamos, mais o Espírito Santo toma este lugar. Aleluia. Irmãos, veja bem, quantas igrejas, eu estou falando de igreja grande, estou falando de igreja pequena, quantas igrejas pequenas fechou as portas? O que sustenta uma igreja de porta aberta? Quem é dessa denominação sabe o sufoco que às vezes a gente passa. Quem é que mantém essa porta aberta? É a minha, é a sua oração. É a nossa oração. Então, sem oração é impossível um alicerce ficar. Sem oração é impossível uma família, aleluia, ser transformada. Tudo começa pela oração. Aleluia. Jesus, ele orou ali pelos seus discípulos. Jesus orou ali no momento em que ele já ia para ser crucificado. Tudo é oração. Jesus orou, aleluia, quando ele foi tentado. Tudo é oração. Se não for oração, não vai ficar de pé. Aleluia, porque ela nos fortalece. Glórias. Que neste momento, famílias que estão passando por situações adversas, famílias que estão passando por desemprego, aleluia, enfermidade, lutas dentro do lar, seja ela pais contra filho, filho contra pais, seja ela vícios, seja qual for a luta dentro do lar, que família que estão passando nesta noite, nós vamos decretar, aleluia, que esse demônio venha cair por terra, aleluia, não podemos mais aceitar esse demônio ficar fazendo o que ele quer dentro da nossa casa, aleluia. Oh glória, se você é um cristão, uma cristã, quem manda na tua casa é Jesus. Glória. Aleluia. Glórias a Deus. O inimigo, ele quer destruir um projeto que Deus criou. A família. Ele quer fazer com que a família perca uma fé. Aleluia. E nós não podemos aceitar isso. A palavra fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra a potestade, os principados das trevas. Aleluia. Quando nós levamos Jesus para dentro do nosso lar, Satanás tem que sair. Até. Aleluia. Uma vez na minha casa, antes de eu me firmar, porque eu nasci em berço evangélico, mas eu saí adolescente e voltei já com quase 40 anos. Aí eu comecei a buscar o Senhor dentro da minha casa. O negócio começou a ficar feio dentro da minha casa. Eu me irritava mais, as coisas quebravam, o negócio ficou feio dentro de casa. Eu cheguei para uma pessoa e falei, olha, eu não entendo. Eu busco o negócio ficar pior. Sabe o que essa pessoa falou para mim? Irmã, não é porque você está buscando e Satanás se levantou, não. É porque quando você começou a buscar, o Satanás que estava dentro da sua casa começou a aparecer. Porque antes dele estava lá em oculto e você não sabia. Quando você trouxe Jesus para dentro de casa, ele começou a se levantar. Então, quando a gente não leva Jesus para dentro da nossa casa, ele está lá. E lá ele não pode ficar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou pedir para que a igreja se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos fazer hoje uma oração diferente. Eu vou pedir para os irmãos, levante as suas mãos para cima. Glória a Deus, aleluia. E com a sua voz, bem forte, bem alta, eu e você, nós vamos declarar hoje que na nossa casa, na nossa vida, Satanás não muda. Satanás não pode ficar. Então eu vou falar e vocês vão repetir, mas bem forte. Amém? Nós declaramos que acima de todo medo, acima de toda dor, acima de todo levante, todo principado e potestade, acima
vida. Quando nós nos levantamos e declaramos que só Ele é Deus. E Ele está operando na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. Continue de pé, meus irmãos. Aleluias. Senhor amado, irmãos, feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Agradece a Deus por hoje você estar aqui. Agradece a Deus porque a sua família está nas mãos do Senhor. Aleluia. Se Deus está agindo, o diabo nenhum pode tocar. Aleluia, Deus. Oh, glória. Deus amado, Deus querido, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Pai. Deus amado, Deus querido, já podemos sentir a tua presença, Senhor. Podemos sentir o teu Espírito, Pai, nos abraçando, Senhor. Deus, eu quero apresentar a Ti neste momento cada família, Senhor. Eu quero apresentar a Ti esta igreja, Pai. Senhor, tome ela nas tuas mãos, ó Pai. Guarda, Senhor, livra, Pai amado. Vai dando força, Senhor. Vai dando força para prosseguir, para continuar, ó Pai. Que em todo passo que ela der, ela venha saber que o Senhor está à frente. Aleluia. E cada vez que ela andar, ela venha saber que o Senhor está com ela. O Senhor está agindo. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus de poder e Deus de glória. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Pai, fica conosco, nos leve em segurança, nos guarda, Senhor, e nos dê uma semana abençoada, Pai. Senhor, permaneça conosco, Pai. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glorifique o nome dele. Aleluia. Graças a Deus. Amém, igreja? Aplauda para Jesus. Deixa eu ver a visitar essa igreja fazendo esse segmento, irmãos. Vem cá no louvor rapidinho. Fique debaixo dessa oração. Você acabou de fazer uma declaração no mundo espiritual. Eu tenho certeza absoluta que milhões se partem nessa noite através da tua oração. A oração feita com fé e convicção, aleluia, ela tem efeitos, aleluia, ela traz abalos no mundo espiritual. Por isso, a grande arma no sofrimento do povo cristão é a oração. É a nossa oração. Amém? Existe a voz, louvado seja o teu nome, Senhor. Se você quiser sair do lugar que é feito para essa decoração, fique à vontade, nós estamos orando em Jesus. Amém. Louvaste mais do que eu mereço, adoraste mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. O caminho que
Nós te
nome do Senhor. Amém, igreja? Oramos ao Deus de mais escuta, família. Temos certeza que Deus opera poderosamente através da palavra, através da tua adoração. Você que se isola de um ponto ao outro para adorar o Senhor, saiba de uma coisa: você não sai de mão vazia. Aleluia. Você sai de coração cheio. Aleluia. Nós vamos ficar pela última oração, que foi uma declaração. Aleluia. A qual trouxe a afirmativa da minha e da tua fé naquilo que nós cremos. Que não tem principado, não tem potestade, que tem poderio sobre a minha casa, sobre a tua casa, Aleluia. sobre a minha família. Sobre Glória a a tua Deus. família. Porque maior é aquele que está comigo. Aleluia. Do que aquele que está no mundo, que aquele que está ao meu redor. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão. Amém? O grande amor de Deus, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de toda a igreja, desde agora para todos sempre, todos os dias.